Olá, o RN Acontece está começando agora, aqui na tela da Band. E hoje o nosso programa é especial. Nós vamos entrevistar o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria. Será um programa inteiro, abordando os principais assuntos que interessam a você. Além das expectativas, claro, e do planejamento para o ano de 2016. O RN Acontece começa agora. Aqui ao meu lado, o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria. Governador, seja bem-vindo. Eu já, de antemão, agradeço a disponibilidade do senhor para essa entrevista especial aqui no RN Acontece. Obrigado pelo convite. Obrigado, Ana. Governador, vamos fazer essa entrevista um grande balanço, até para as pessoas que estão em casa melhor entenderem e compreenderem o que se passa no Rio Grande do Norte. Eu começaria essa nossa conversa com uma pergunta macro. Onde avançamos, onde travamos, governador, nesse primeiro ano de gestão? Olha, Ana, sendo bem honesto, eu diria que nós avançamos e avançamos muito. Aí você pergunta, mas quais avanços e como você conseguiu esses avanços, né? No Brasil, que hoje enfrenta uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise política que interfere na econômica, uma crise moral e por aí vai, todo tipo de crise. E nós somos um estado pobre, que não é um estado industrializado, recebemos no Rio Grande do Norte uma situação dramática, as nossas finanças, todo mundo é do conhecimento público, e você conseguir atravessar o ano dizendo que foi um ano de avanços. E ao longo da entrevista nós iremos enumerar quais foram esses avanços. O primeiro deles foi você devolver a motivação à equipe de servidores, você devolver a autoestima do servidor público a trabalhar com motivação. Eu trabalhei muito essa meta, né, de um governador otimista, de um governador motivado, para motivar a minha equipe, para que uma equipe motivada, ela se sente preparada, ela se sente desafiada para a superação. Né? Eu prometi ao governo, quando era candidato, e prometi e cumpri, e estou cumprindo, um governo técnico. Nada contra os políticos, até porque eu sou um agente político. Mas eu acho que estava na hora de nós quebrarmos um paradigma contra o loteamento de cargos, acomodar candidatos que perderam a eleição, então recebem uma secretaria. Eu premiei a excelência, a capacidade. E nunca teve na história do RN, pode pesquisar, um governo com envolvimento tão grande da sociedade civil participando e ajudando o governador a governar. Você pega, por exemplo, a questão do fomento ao emprego, a área do desenvolvimento. Quem é o secretário? Um ex-presidente da Fierne, da Federação das Indústrias, vice-presidente nacional da CNI, um empresário que está tocando a pasta do desenvolvimento, Flávio Azevedo. Você pega o setor do turismo, que vem crescendo aí, explodindo o turismo, graças a Deus. Um empresário, um hoteleiro e uma empresária dona de agência de viagem. Ou seja, eu prestigiando o trade turístico. E assim sucessivamente. Na área da companhia de habitação, eu fui buscar um diretor da Caixa Econômica Federal, que tem tudo a ver, porque o Programa de Habitação Nacional passa pela Caixa. Então, eu coloquei dentro do governo técnicos e pessoas que têm a ver com o perfil daquela pasta. Então, essa é uma grande oportunidade que o nosso Estado está tendo. Infelizmente, né, essa equipe de excelência que eu chamo, né, você tem aí Gustavo no planejamento, você tem André Horta na tributação, você tem Marcelo Toscano lá na CAERN, então você tem pessoas com perfil de qualificação extraordinária, o general Frache no DR, que foi diretor nacional do DENIT, portanto pessoas com perfil técnico, motivadas, competentes, mas infelizmente estamos vivendo um momento de crise financeira. Então os recursos são muito poucos para você estabelecer metas, mas mesmo assim nós estamos terminando o ano com metas alcançadas, com obras sendo tocadas, que estavam paralisadas há vários anos, e o principal, os servidores públicos com pagamento em dia.
já pagamos até de forma antecipada o 13º salário. Então, acho que terminamos o ano com a credibilidade. Eu sou uma pessoa que tem uma percepção. Ontem eu estava em Açu, entregando títulos de terra que esperavam há mais de 25 anos para o irrigante do Baixo Açu. Ou seja, ele tinha a sua terra, ele era irrigante, mas não era proprietário da terra porque não tinha a sua documentação. Depois de 25 anos, nosso governo conseguiu regularizar em poucos meses. Então, nós temos o lado de chegar na ponta, chegar nas pessoas. Acabei de agora reinaugurar o SEDUC Pitbull, que era um órgão, uma instituição que, infelizmente, era mídia negativa contra o nosso Estado. E que está lá totalmente restaurado, com a equipe que passou por um processo de qualificação técnica. Fizemos a recuperação em parceria com o Ministério Público, ouvindo o juiz da vara da infância e do adolescente. Ou seja, é um novo momento, Ana, que estamos vivendo no Rio Grande do Norte. Eu não estou aqui fazendo uma propaganda enganosa, até porque hoje em dia todos os fatos eles são bastante comprovados, verificados, se são verdade ou são mentira, ou são mentiras. O importante é que eu chego hoje aqui na sua entrevista com total tranquilidade de falar a verdade e poder dizer a você o que avançou, o que poderia ter avançado mais, o que eu espero que avance mais no próximo ano. Governador, muito se fala sobre crise financeira. O Estado do Rio Grande do Norte deve encerrar o ano de 2015 com uma frustração de receita superior a 500 milhões de reais. No entanto, ainda assim, o senhor conseguiu pagar o salário em dia tanto de aposentados e pensionistas quanto dos servidores. A grande pergunta que se faz nesse momento é como chegar a 2016, já que o senhor não vai mais poder contar com o famoso fundo previdenciário? Excelente pergunta, Ana. Essa pergunta é um grande debate que eu tenho debatido onde eu vou. Nós utilizamos o dinheiro do fundo, uma lei que a Assembleia autorizou, porque quando eu comecei o mandato, nós recebemos um caixa vazio, com apenas 4 milhões de reais. Você imagina, 4 milhões de reais para uma folha de R$500 bilhão. De meio bi. Né? Os cofres vazios e um déficit mensal na Previdência, somente na Previdência, de 100 milhões por mês, de 90 a 100 milhões de reais. E nós conseguimos ir reequilibrando, adotamos medidas severas na contenção de gastos, economizamos mais de 300 a 400 milhões de reais em um ano de despesas, conseguimos enxugar despesas como aluguéis de carro, diárias, terceirizações e por aí afora. Conseguimos transformar a nossa máquina de arrecadação na máquina mais eficiente, mais motivada, que também ajudou muito o Estado nesse equilíbrio fiscal, e utilizamos o fundo. Por que utilizamos o fundo? Eu optei pela sua utilização, porque eu não acho justo, como governador, eu fazer o Estado, eu decretar a falência do Estado. Porque se eu não utilizasse o fundo, eu ia fechar as portas do Estado e entregar a chave e ir embora. Porque o servidor ia trabalhar o mês todo, o enfermeiro, o médico, né, o agente de saúde e por aí afora, eles iam trabalhar, todos os servidores, e no final do mês o professor que trabalhou, que cumpriu sua carga horária, não ia ter o seu salário porque o Estado não podia pagar. Além de eu afetar o Estado no seu aspecto funcional, na sua missão de cumprir os serviços públicos, eu iria também levar à falência o comércio. Grande parte do comércio de Natal, ele é incrementado, ele é fomentado pela economia, pelo fomento do servidor público. Nós incrementamos o comércio de Natal. Se você for no shopping Midway, no Natal Shopping, ou qualquer shopping de Natal, quando sai o pagamento do servidor, o shopping está lotado no dia seguinte. Esse mês, por exemplo, sabe que o governador anunciou no meu Instagram, eu faço bastante essa interação social nas redes sociais, quando eu anunciei que iria pagar o 13º adiantado, no outro dia o shopping estava lotado. Porque o servidor que confia na palavra do governador, ainda bem que confia, espero que possa continuar até o final do nosso mandato, no dia seguinte foi lá no shopping, usou seu cartão de crédito e comprou o presente de Natal. Porque eu não sei que iria pagar e cumpri e paguei rigorosamente o 13º adiantado. Então, acho que chegamos ao final do ano na normalidade. Aí você pergunta, e como vai ser o próximo ano? Sem o fundo previdenciário, exatamente. Né, agora, a segunda etapa da sua pergunta. Eu sempre apostei no crescimento da economia do meu Estado.
um Estado com segurança jurídica, um governador que valoriza o papel do empreendedor, um governador que tem uma visão de Estado de geração de emprego e renda, um governador que valoriza e vai buscar as parcerias fortalecendo as cadeias produtivas. O turismo é a primeira resposta do que eu estou falando aqui, a primeira evidência. O turismo hoje aumentou em 30%. Então, isso é responsável, o turismo alimenta 55 atividades da economia, depende do turismo. E o turismo fortaleceu-se muito porque nós demos uma redução no QAV da aviação, do ICMS, conseguimos dezenas de voos para o nosso estado. Natal está vivendo uma alta estação permanente e, ao mesmo tempo, conseguimos dialogar com o trade turístico nacional. Por exemplo, a CVC, que no Brasil é a sua maior operadora. Eu fui a São Paulo várias vezes fazer papel de governador-vendedor. Eu fui bater em Santo André para almoçar com o Guilherme Paulo, dono da CVC. Ele disse: nunca o governador veio aqui me visitar. Você é o primeiro governador a me visitar. E eu fui lá visitar por quê? Porque eu entendo que o turismo, ele dá emprego, ele dá renda e vai ajudar o Rio Grande do Norte a recuperar e a equilibrar essas finanças. Então, qual é a aposta do governador? Quando chegar a 2016, nós vamos estar com um estado com mais empresas novas, gerando receitas, com equilíbrio fiscal, motivados por algumas situações que eu vou explicar agora. Nós estamos fazendo uma auditoria na folha de pagamento com a Deloitte. Nunca foi feita na história do RN uma auditoria dessa, nunca. Essa auditoria não vai perseguir ninguém, mas vai corrigir as anomalias, as irregularidades, os pagamentos indevidos. Concomitante, estamos fazendo um recadastramento, um censo, com biometria. Esse censo, somado à auditoria da Deloitte, há uma previsão de um corte em gastos irregulares na folha de pagamentos que poderá chegar a R$500 bilhão. Isso ano, governador? Ano. Segundo me foi informado, as empresas que estão trabalhando, as próprias empresas de consultoria, porque já fazem isso, já fizeram em vários estados. Com isso, nós estamos enxugando a nossa folha de pagamento sem perseguir o servidor, sem perseguir ninguém, apenas combatendo o que é o pagamento irregular. Com isso, e mais apostando na recuperação da economia. O Estado com segurança jurídica, com mais agilidade, por exemplo, nas licenças ambientais. Já aprovamos 5.000 licenças ambientais que irão traduzir em 40 mil novos empregos, em várias empresas novas. Então, tudo isso se juntará, se unirão em 2016. Aí eu acho que o Estado estará vivendo um novo momento na economia, um novo momento no equilíbrio da folha de pagamento depois da auditoria e do recadastramento, e também o ajuste fiscal que foi feito. Aquele ajuste que a Assembleia aprovou e foi aprovado em quase todo o Brasil. Somando essas atitudes nossas, eu estou apostando não só na recuperação, como também no ressarcimento do Estado ao IPERN, a nossa Caixa de Previdência. Que o senhor mantém a meta de ressarcir até 2018, mas o TCE definiu que até 2016. Isso é um embate jurídico? Vai para isso, Eu acho que o TCE é um órgão de controle, mas tem também a sensibilidade social. Né? Acho que a Justiça, né? O Ministério Público, o Poder Judiciário, o TCE, eles têm que cumprir a sua missão que a Constituição lhe faculta, de órgãos de controle, mas tem que existir também um sentimento de sensibilidade social para salvar o Estado, de pactuação, né, com o Poder Executivo, para que nós possamos juntos sermos protagonistas da reconstrução do Rio Grande do Norte. Só seremos vitoriosos se tivermos essa consciência coletiva, de união, unir o RN em favor do RN. A campanha terminou, agora não tem mais bandeira partidária, agora a bandeira é a bandeira do nosso Estado. E essa bandeira que nós temos que ter ela no coração, no âmago, para defendermos o nosso Estado. Eu estou muito otimista, eu sei que todo mundo só fala em crise, liga a televisão, é crise, toda hora é crise, e eu não gosto de falar em crise, eu gosto de falar nas coisas boas. Eu gosto de falar, por exemplo, eu estou agora aqui em Natal, capital do Estado, que o turismo está explodindo, está crescendo, está bombando, usando a expressão da juventude, né? Bombando dos jovens. E aí você vê Natal, que no passado nunca teve um governador que se preocupasse em sanear a nossa cidade. Até porque, Ana, obra de saneamento básico, os governantes não gostam de fazer porque fica debaixo do chão e não dá voto.
Eles preferem fazer ponte, viaduto, porque fica o cartão postal. Eu não, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que saneamento significa saúde. Cada R$1 investido em saneamento básico significa R$5 de economia na saúde. E mais do que isso, nós temos debaixo do nosso solo natal, nosso subsolo, nosso lençol freático, a melhor água do Brasil. Nós temos aqui no nosso subsolo água mineral. E essa água mineral ia se perder. Esse capital, hoje raro no mundo, que eu acho que a grande disputa da humanidade na próxima década, espero que não seja tão cedo, tão rápido, será a briga por água. O homem vai brigar, infelizmente, por acesso à água. E temos aqui uma riqueza que Deus nos deu, que a natureza nos deu, e nosso subsolo que ia ser totalmente contaminado pelo nitrato, porque não temos uma capital saneada. Natal crescendo, 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 e cada vez mais poluindo o nosso aquífero. E eu vou deixar Natal 100% saneada. Será a primeira capital do Brasil 100% saneada. Para você ter ideia, a que é mais saneada é Curitiba, Paraná, que tem 80% de cobertura. Governador, o senhor permanece conosco porque o RN Acontece faz agora um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouco, continuando essa conversa com o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria. Não sai daí.